defesa do general está o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Indiciado pela Polícia Federal, Augusto Heleno foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por golpe de Estado e outros crimes. As audiências com as testemunhas do núcleo 1 da trama golpista continuam até o dia 2 de junho. As testemunhas de Bolsonaro começarão a ser ouvidas na sexta-feira. O governo proibiu hoje a venda, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso de mais 2 marcas de azeite, La Ventosa e Grego Santorini. A medida ocorre após a denúncia do Ministério da Agricultura e Pecuária em outubro de 2024 e fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo a decisão publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, as empresas que embalavam os produtos tiveram CNPJ extinto por causa de inconsistências cadastrais na Receita Federal. Na semana passada, a Anvisa vetou os azeites das marcas Almazara, Scarpas das Oliveiras, Alonso e Quintas do Oliveira. O dólar comercial está em alta de 0,19%, cotado a R$ 5,65. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 0,67% aos 138.741 pontos. O euro vale R$ 6,43, elevação de 0,35%. O mercado acompanha de perto o adiamento das tarifas de 50% contra a União Europeia, que haviam sido anunciadas na sexta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No fim de semana, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fez o pedido para abrir espaço para negociações. Trump aceitou e empurrou o aumento das taxas para julho. No horário de Brasília, 11h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h06. Bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje, segundona, 26 de maio de 2025, uma segunda-feira histórica para o futebol brasileiro. Começa a era Carlo Ancelotti, isso mesmo, o italiano Carleto faz a sua primeira convocação no comando da seleção brasileira hoje, às 15h, no Rio de Janeiro. O treinador desembarcou ontem no aeroporto do Galeão. Carlo Ancelotti convoca a equipe para os jogos contra o Equador, dia 5 de junho em Guayaquil, e contra o Paraguai, no dia 10 na Neoquímica Arena. O Brasil ocupa a 4ª colocação nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com 21 pontos. Hoje é dia de Bugrão, hoje é dia de Guarani, que recebe o Figueirense no estádio Brinco de Ouro da Princesa, 19h30, com total cobertura CBN. Antônio Lupe, esse Guarani precisa vencer. Lupe, bom dia! Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você e uma ótima semana pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. É vencer ou vencer. Apenas a vitória interessa ao Guarani no duelo dos desesperados contra o Figueirense, às 19h30 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 4º jogo de Marcelo Fernandes, 4ª escalação diferente. Alan Santos e Nathan Camargo estão fora do jogo. Já já a gente fala desse duelo importante pro Guarani, que precisa da vitória para sair do Z4. Guarani, hoje precisa da vitória, não tem jeito, não tem como escapar. Série D de dado, olha que legal, hein? A Inter de Limeira venceu o Itabirito por 3-1, sábado, hein? Lá no Limeirão. O triunfo fez a equipe terminar a rodada na liderança do grupo A7 com 11 pontos. A Inter volta a campo no próximo sábado contra o Operário no Mato Grosso. Vamos para São Paulo. Vamos para São Paulo. Santos venceu, Tricolor perdeu em casa pro Mirassol, o Corinthians pegou um empatezinho sem graça lá em Belo Horizonte.
E o Palmeiras encarou o Malvadão e foi derrotado em pleno Allianz Parque. Gabriel Dudziak. O Palmeiras perdeu para o Flamengo por 2-0 em casa e viu o rival se aproximar na briga pelo título do Brasileirão. O jogo foi marcado por 2 pênaltis. Um perdido pelo palmeirense Piquerez no começo do duelo e outro bastante controverso, anotado pelo flamenguista De Arrascaeta na reta final do confronto. O Santos, por outro lado, voltou a vencer. 1-0 no Vitória, com um gol de Guilherme. Nesta terça, o São Paulo joga contra o Tajeres pela Libertadores, enquanto o Corinthians encara o Huracan pela Sul-Americana. Semana das Copas, semana de Sul-Americana, semana de Libertadores. E que boa notícia pro esporte brasileiro em tênis de mesa. Hugo Calderano fez história ao chegar à final do Mundial da categoria, mas acabou ficando com a segunda colocação ontem em Doha, no Catar. Ele perdeu para o chinês Wang Chuqin por 4-1. O número 2 do mundo, aliás, o Chuqin. Ele conquistou o primeiro ouro individual no Campeonato Mundial, ele vingando a derrota para o brasileiro na Copa do Mundo do mês passado. Mas foi histórico. Hugo Calderano quebrando o domínio da Ásia e da Europa. Foi no TP essa, hein? Fui no TP, Ana Maria Braga ajudando o CBN Esportes. Lupe, e a Macá, quem foi lá em Recife e aprontou pra cima do Náutico, Lupe? Venceu por 1-0 o Timbu nos aflitos e continua na liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogo completamente maluco, expulsão de um lado, expulsão do outro, jogador saindo porque o técnico Hélio dos Anjos já tinha feito as 5 substituições e Everton Brito foi o responsável por marcar o gol da Macaca na vitória em cima do Timbu. Resultado, deixa a Ponte na ponta da tabela com 16 pontos, até criando uma certa gordura para os times que estão abaixo da Ponte na tabela de classificação. Fez um bom jogo, sim, contra o Náutico, mas é verdade, várias situações dentro de uma partida, né? Que coisa maluca. Série B de Campeonato Brasileiro, a Ferroviária perdeu para o Goiás 2-0 sexta-feira na Serrinha, na abertura da 9ª rodada. Porém, ontem o Novo Horizontino salvou o futebol paulista e venceu o Paysandu por 3-1 lá no Jorge Ismael de Biase. E hoje, hein? O Botafogo recebe o CRB no Santa Cruz, às 8 da noite. Estreia do professor Alan Al. Estreia do professor Alan Al. Aliás, boa sorte ao Alan Al. Ele entra no lugar ou substitui Márcio Zanardi, que não fez um bom trabalho nesta Série B. E o Alan Al tem mais uma situação, né, para tentar livrar uma equipe do rebaixamento, assim como fez com o Bugra no passado. Não teve sucesso com relação a este objetivo, mas o trabalho do Alan Al foi considerado bom aqui pelos lados de Campinas. 11h12, Fábio Chaib, direto de Itu. Fabião, Série A de Campeonato Brasileiro tem sequência de rodada hoje à noite. Fábio, bom dia, boa semana. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. No prosseguimento da 10ª rodada, o Bragantino, 4º colocado, encara o Juventude, jogo lá em Bragança Paulista, no Cícero de Souza Marques, às 8 horas da noite. Uma vitória coloca o Massa Bruta apenas 2 pontos de diferença do líder da competição. Lembrando que a 10ª rodada se encerra apenas na quarta-feira, dia 4 de junho, com Botafogo e Ceará, devido ao calendário apertado de jogos nessa temporada, viu, Carlão? Boa, Fábio. E você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp, o 19-99186-9070. 99186-9070. O Ponte Pretano feliz, Bugrino preocupado. E o palmeirense, hein? É líder do campeonato, mas ontem levou um susto. São Paulo mal, hein? Corinthians empatou. E o Peixe? Será realmente a virada de chave, como disse Gabriel Brazão, após a vitória, o triunfo sobre o Vitória ontem no Barradão? Então mande a sua participação. E no comando técnico do CBN Esportes, chegou agora do aeroporto de Guararapes. Ele desembarcou no Viracopos, Valmir Bortoleto, trazendo os 3 pontos na bagagem. E o bolo de rolo, né? O bolo de rolo, tá todo feliz, todo saltitante com a macaca. E a moça dos streamings, a moça online é Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h13, o intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas.
Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Trânsito. 11h16, início de semana. Thaís Azevedo, as ruas, as avenidas, o trânsito na cidade de Campinas e região. Oi, Carlão, bom dia para você, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Prestes Maia, trânsito fluindo bem, sentido centro e sentido rodovia Santos Dumont. Pela Avenida Edmond Jorge, tem lentidão na chegada à Rua Doutor Salles de Oliveira, sentido centro, e no sentido oposto, na saída do viaduto Miguel Vicente Cury. Quem segue pela Moraes Salles, reduz a velocidade sentido Nova Campinas, da Rua Lusitana até a Rua Coronel Quirino, e no sentido oposto, na saída do viaduto Laurão. A Rua Irmã Serafina tem boa movimentação pelas duas pistas, seguindo ali pela Avenida Anchieta, trânsito intenso pela pista da direita, da Rua Joaquim Novas até a Avenida Rosimbo Maia. Carlão. Obrigado, Thaís. 11h16. Para sua obra não parar, conte com a Obra Max. Na Obra Max é mais fácil, rápido e muito mais barato. Avenida Irmã Maria Felicíssima 201, Rodovia do Açúcar em Piracicaba. Obra Max. CBN Esportes Campinas. Onze 17, o Antônio Lupe, Vamos como lá. é que está aí a participação? Um termômetro aí da rapaziada participando do 99186-9070. Tem que tomar muito cuidado, porque o aparelho é novo. O aparelho é novo, ele não me conhece. Não tem número, né? Não tem número. Muito mais que 16. Exatamente. Vamos então às mensagens e às participações. Deixa eu começar aqui. Bom dia, tudo bem? Aqui esse daqui é do jornalismo. Boa. Cliquei na mensagem errada, hein, Carlos? Bem na primeira. Bom dia, amigos. A seleção sem Neymar não tem graça alguma. Temos que admitir, o cara é o cara. É o Ricardo, do Jardim Miriam, aqui de Campinas, que mandou a mensagem que quer ver o Neymar na seleção novamente. Ó quem tá aqui. Grande Paulo, lá da Chácara da Barra. Carlão, oi. Grande parte da imprensa de Campinas deveria fazer a, entre aspas, meia-culpa, fecha aspas, e pedir perdão ao Valentim por tê-lo criticado quando tirou o Elvis. Ele não repetiu o erro da última partida, quando um volante foi expulso e ele manteve o Elvis em campo. É o Paulo da Chácara da Barra. O Paulo parece que ele estava na nossa resenha hoje no café da manhã. Né? Sábado eu tive uma resenha com o meu velho e hoje eu tive essa resenha com você. Sim. E eu fazia parte a parte azeda da imprensa criticando a pressa
do Alberto Valentim em tirar o Elvis. Eu acho que eu até tiraria, mas eu esperaria um pouquinho mais. Porém, o meu velho me convenceu e você também, Antônio Lupe. Eu e seu pai tivemos praticamente a mesma Tanto opinião. é que nós estávamos conversando, eu falei, Lupe, mas mal expulsou o cara, ele já tirou o Elvis. Ele, Carlão, ele estava com medo do que aconteceu no sábado, quando perdeu pro Brusque. Eu falei, eu dei a mão à palmatória, vocês têm razão. Tem um ditado que eu não tô conseguindo lembrar aqui, que é aquele cachorro que é mordido por cobra. Cachorro, hein, Fábio Scheibe? Cachorro mordido por cobra. Tem medo até do quê? De linguiça. Isso aí. Mas é verdade, no final vocês têm razão, tá certo. Grande Paulo da Chácara da Barra. Olha, o Dias mandou mensagem pra gente aqui, ó. Não é Dias, ele só manda, é o Emerson. Ele manda aqui, Dias, dá-lhe macaca, segue a líder. Quem também mandou mensagem pra gente, bom dia, galera do CBN Esportes, o Rodrigo aqui de Campinas. Duas coisas. Primeira, parabéns ao nosso Hugo Calderano, vice-campeão mundial de tênis de mesa. Orgulho para o Brasil. 2, sobre o time da Ponte, se não estou enganado, são 3 expulsões nos últimos 4 jogos. Sim. Algo está errado e precisa ser feito no emocional dos jogadores. Grande abraço a todos. O Pupo tá correto. Sim. Nos últimos 3 jogos, a Ponte teve jogador expulso contra o Brusque, contra o Anápolis e contra o Náutico na última rodada. E eu vou mais além. A Ponte ela foi eliminada da Copa do Brasil contra o Concórdia porque o senhor Jean Dias resolveu dar um abraço no árbitro e acabou também prejudicando a Ponte Preta naquele jogo. Poderia ser uma história diferente ou não, mas também teve um homem expulso no jogo decisivo. E eu vou mais além ainda. Então vem. O co-irmão também tá nessa situação, Guarani. Nos últimos jogos agora, também expulsão, que complica a situação dos times, né? Ô, Fábio, Lupe, ouvinte também. Na semana passada eu fiz críticas pesadas ao Ferrarese, né? Porque estava 11-11, São Paulo e Náutico. Mirassol agora, né? E aí o Náutico fica com um jogador a menos, 10 minutos depois ele vai lá e dá uma pancada no jogador do Náutico e é expulso. Eu disse, o que passa na cabeça de um jogador? Ok, então vem sábado à tarde. 11-11, né? A Ponte bem no jogo, levando o jogo, criando oportunidades, não sofrendo defensivamente. Aí o Lupe, Fábio, Scheibe, me ajuda. O que passa na cabeça de um ser humano, atleta de futebol? Profissional e que tem que ter muita inteligência num jogo de bola, porque não é fácil, não é só a parte física, mas a parte mental. O que leva o cara a dar uma faz a falta. Eu quero fazer a falta? Beleza, faz a falta, mas que entrada horrível, e quase coloca tudo a perder, né? A Ponte ficou com 1 a menos, depois o jogo teve várias situações, mas o que passa na cabeça de um atleta, gente? O jogo tá bem encaminhado, tá 11-11, o que vai dar uma pancada daquela? Quase que machuca. No meio campo ainda, no meio campo, o Arnaldo, boa gente, Arnaldo, né? Gente boa, jogou aqui, menino bom. Passou lá no jogo, né? Foi até abriu, né, a coxa, mas eu não sei, falta um pouco de ser inteligência alguns jogadores. Pô, o cara joga na Ponte Preta, o cara joga no São Paulo, velho. Pô, calma, né? JP de Moraes está aqui com a gente. Bom dia, amigos da CBN. Uma ótima semana a todos e que a semana comece com um milagre bugrino. Abraços. Deixa eu pegar aqui uma também do torcedor do Guarani. Ó, Pedro Berton. Alguém sabe... Ah lá. O que é? Ele tem uma pergunta pra você. Carlão, bom dia. Vai. Alguém sabe onde foi parar o Ryuta do Guarani, japonês? Ele sumiu. Tá aqui a mensagem, ó. Mas é o mesmo que pergunta. É o mesmo. Quem que é? Pedro Berton. Passa a mensagem direta pra ele. Eu vou passar o telefone do Ryuta pra você, cara. Eu não sei. Mas vou falar a verdade. Pegando carona nessa brincadeira aí, mas falando sério, o torcedor do Guarani, ele não é a salvação, velho. Ele é uma atração. Mas agora fala, ele vai jogar Copa Paulista. Isso, né? Mas o Pedrão, ele faz pra brincar, pô. Ele tá de sacanagem. Mas, ó, ele tem que mostrar serviço pra jogar a Copa Paulista, tá? Sim. É isso. Ó, Wagner de Hortolândia, fala pessoal do CBN Esportes, o que acontece com os jogadores da Ponte? Tem necessidade de tanta expulsão como está acontecendo? Já a gente fala mais sobre a Ponte Preta. Ó, quem tá aqui também, o Lucas Maciel, tá feliz da vida. Ele mandou aqui, segue a líder, Lupe. Tá bom. Midiático Carlão, é balela ou factoide a mídia esportiva alegar hoje, teoricamente, num lance se houve impacto ou não? O termo impacto é da física cinética, envolvendo a terceira lei de Newton, da ação e reação de movimento das forças. Portanto, o impacto não se mede visualmente. Por exemplo, dependendo da velocidade de um corpo humano, um dedo pode derrubá-lo.
Conclusão, o lance do pênalti do Arrascaeta foi plenamente evidente conforme a física, ciência exata, Léo do Centro. E a gente comentou sobre isso hoje também. Só no que nosso essa café. o senhor não. Você essa eu tô com o Léo. Só que é o seguinte, o Lupe me convenceu. Eu não daria nenhum dos dois. Não, eu entrei na redação aqui, eu nem dei bom dia, eu falei, não, nenhum dos dois, não daria nenhum dos dois pênaltis. E aí eu já deu no meio, Aí o Lupe me convenceu do primeiro, do Palmeiras, inconclusivo, tal, na dúvida, pênalti. Você me convenceu, então mudei de ideia. Agora, com relação do Arrascaeta, não foi pênalti nem aqui, nem no Allianz Parque. Pênalti. Pelo amor de Deus. Então vamos fazer o seguinte, Lupe, Fábio Chaib, vamos curtir aí o boletim do Gabriel do Dziak. E aí na volta a gente vai dissecar sobre esse jogaço, bom jogo. Também 2 gigantes do futebol brasileiro, entre Palmeiras e Flamengo. O jogo entre Palmeiras e Flamengo não valia a liderança do campeonato, mas tinha muita importância por reunir 2 candidatos ao título. Sendo assim, quem começou o jogo em ritmo condizente foi o Alviverde, que teve uma grande chance de abrir o placar logo aos 16, mas Piquerez perdeu o pênalti. Na etapa complementar, o Flamengo melhorou um pouco e aos 27 a arbitragem assinalou pênalti controverso para o rubro-negro. De Arrascaeta não desperdiçou e abriu caminho para Ayrton Lucas no fim do jogo determinar a vitória dos cariocas por 2-0. O Palmeiras segue na liderança, mas tem apenas 1 ponto de vantagem em relação aos flamenguistas. Para o auxiliar João Martins, o Alviverde precisava ter aproveitado a grande chance que teve no início da partida. E nós temos que ser eficazes. Hoje fez toda a diferença. Sabíamos que saíssemos na frente iria dificultar muito a tarefa do Flamengo. Temos que trabalhar mais. O Santos também jogou. Fora de casa, em duelo direto com o Vitória na luta contra o rebaixamento, o Peixe saiu na frente com Guilherme aos 17 minutos, mas teve que contar com boas intervenções do goleiro Gabriel Brazão para não sofrer o empate, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Já na reta final, o time se aguentou, gastou tempo e enfim conseguiu voltar a vencer após 7 jogos. O Santos não saiu ainda da zona de rebaixamento, mas o técnico Kleber Xavier enalteceu a competitividade da equipe. Não digo evolução, mas a permanência da disputa, a permanência da competitividade do grupo, a permanência da união do grupo, a permanência que os jogadores, principalmente eles, têm como prêmio. Essa vitória é um prêmio para eles. O São Paulo faz hoje os últimos ajustes antes de voltar a campo pela Libertadores. Às 7h desta terça, o tricolor encara o Tajeres no Morumbi, buscando um empate para garantir a liderança do grupo D. O meia Oscar será preservado e o volante Alisson está suspenso. Também na terça, o Corinthians enfrenta o Huracan pela Copa Sul-Americana na Argentina. O atacante Yuri Alberto, machucado, será desfalque, enquanto Garro e Depay têm chances de jogar, mas não tem presença garantida no duelo. O alvinegro precisa vencer os argentinos para avançar aos playoffs das 8avas de final do torneio. De São Paulo, Gabriel do Dziak. Bora lá, 11h27, meu caro Antônio Lupe. Bora lá. Flamengo 2, Palmeiras 0, mas vamos às polêmicas do espetáculo, então. Jogo legal, jogo de trocação, né? Os 2 times com muita qualidade e claro que a arbitragem foi o principal tema na entrevista coletiva, principalmente do lado perdedor, do lado do Palmeiras. O que eu discuti com você hoje e trago aqui pro ouvinte. Primeiro pênalti pro Palmeiras, que o Piquerez errou, o Rossi fez a defesa. Aliás, tem muitas mensagens aqui de ouvintes falando que o Palmeiras precisa de um treinador para pênalti, porque nunca vi gostar de um time que gosta de perder pênaltis igual o Palmeiras. Lance inconclusivo, a bola pega na mão do Varela. Sim. O árbitro de vídeo, decisão de campo, pênalti. Árbitro de vídeo tá em dúvida. O árbitro do jogo, como é que chama o árbitro? Esqueci o nome dele. Ramon Abate Abel. Ele vai pro vídeo, ele não consegue nenhum ângulo que mostra que aquela bola foi dentro ou fora da área e mantém a decisão de campo. Vida que segue feliz. Lance debate que a gente fala assim, na dúvida pro ataque. E nisso você me convenceu. Isso. Eu não daria no primeiro, antes de entrar na redação, não daria também. Daria fora da área. Mas você me convenceu, então estamos juntos nessa. Vamos pro segundo e mais polêmico. Na minha opinião, por que foi o pênalti? O zagueiro Murilo, bom zagueiro, ele tomou um baita de um drible do Arrascaeta e pôs a mão na cintura, pelo menos foi aquilo que mostrou a imagem. Mas ele não teve força pra derrubar o Arrascaeta, eu vou usar até um termo feio, ele roçou a mão no abdômen do Arrascaeta. É o que o Léo do Centro falou, não tem o equipamento que mede força. E esse é o pênalti de VAR.
O cara do VAR, ele fica doido pra dar um Wagner pênalti Hellway, nesse. viu, gente? Eu Ele sempre falo coça a aqui. mão, ele mexe nos botões Ramon vai pro VAR que teve um leve toque. O Ramon abate Abel, vai pro VAR, vê que tem um contato. Se é o suficiente ou não, eu não tenho como saber, porque eu não tenho um equipamento que mede força no campo. Sim. Mas tem ali a mão roçando no abdômen. Ah, mas não foi pra cair. Cara, o VAR e o árbitro, eles vão junto. É difícil um árbitro ter uma opinião diferente do VAR, principalmente nesse lance. Cara, e na boa, o zagueiro levanta a mão, tomou o drible. O drible foi espetacular do Arrascaeta pra cima do Murilo. Levanta a mão, porque aí você erra, o Arrascaeta poderia fazer o gol ou não, e evita qualquer tipo de problema. Pra mim foi uma infantilidade do Murilo e o pênalti. Se teve força ou não, eu não sei, mas teve um toque e o VAR acabou dando pênalti, o árbitro foi com ele. É um bom argumento, Antônio Lupe. É um bom argumento, concordo, mas eu não daria pênalti. Agora, só atenção, Wagner Hellway em jogo do Flamengo. Vai aqui em 2012 ter uma historinha entre Ponte Preta e Flamengo quando ele era árbitro, mas tudo bem. Como é que tá de tempo? Porque eu acho que Fábio Chaib tem um minutinho. Fabião, e aí, pra você? Tem 1 minuto e meio aí. Faça aí a sua análise sobre as polêmicas de Palmeiras e Flamengo. Eu acho que também poderia ter dado o pênalti do Arrascaeta, né? Também concordo com a marcação. Porém, o Palmeiras reclama também, ainda no primeiro tempo, depois da do primeiro pênalti acabando perdido pelo Piquerez, um empurrão no Vitor Roque do Alexandre também. O João Martins na entrevista coletiva falou sobre isso. Se aquele não foi pênalti, do Arrascaeta não seria pênalti também, ou daria os dois, né? A gente sabe como funcionam as coisas. Infelizmente o futebol brasileiro é muito contaminado aí por decisões que acabam não vindo em evidência, mas o Palmeiras ontem mereceu realmente perder, porque não se pode perder pênaltis, inclusive, né, quando é marcado. O Palmeiras deveria juntar notáveis, na verdade, caras que entendem, e fazer um simpósio, né, para os jogadores do Palmeiras, até uma tese de mestrado para como bater pênaltis em decisões, né, porque ontem era uma decisão também, assim como foi contra o Corinthians no Paulista, assim como foi nas decisões por pênaltis, principalmente contra o Boca Juniors. O Palmeiras, não sei o que acontece com os jogadores do Palmeiras, acho que o mental deles vai lá para baixo, né, decisão por pênalti, quando é um pênalti a favor, e acabam não conseguindo converter, o que daria muita vantagem pro Palmeiras nesse começo de jogo. Né? Olha, ele usou um minuto e meio dele com muito coração. Mas jogo importante, mas aí eu tô com o Fabião. Também. Se faz o gol ontem, poderia mudar, muda a história do jogo. Agora, só pra encerrar antes do repórter CBN, Fabião, lembra que eu falava com você na coxia? O Flamengo é uma preguiça danada em cada jogo, um blazer, mas o dia que tá afim também é complicado, e ontem... É muito craque, né? Ontem o Mengão estava afim. 11h31, nós vamos pro repórter CBN. Na volta a gente disseca até mais um pouquinho sobre esse duelo Flamengo e Palmeiras. E, claro, o Peixe foi a Salvador e voltou com os 3 pontos. CBN Esportes Campinas. Conselho de Classe. Toda semana, um debate sobre os rumos da educação pública no país e um destaque das principais novidades sobre o tema. O superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques, aborda o assunto com dados, levantamentos, pesquisas e muita experiência. Todas as segundas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Repórter CBN. Segunda-feira, 26 de maio de 2025. O Banco Central anunciou uma nova funcionalidade no sistema Valores a Receber. A partir de amanhã, será possível habilitar o pedido automático de resgate. Antes, era necessário fazer um procedimento manual para cada solicitação. A possibilidade é exclusiva para pessoas físicas que usam o CPF como chave Pix. De acordo com a instituição, a adesão ao novo serviço é facultativa e as demais funcionalidades do sistema permanecem iguais.
9 bilhões de reais permanecem esquecidos nos bancos. A confiança do consumidor brasileiro teve em maio a terceira alta seguida. O indicador apurado pela Fundação Getúlio Vargas subiu 1,9 ponto na comparação com abril e atingiu 86,7 pontos. Segundo a FGV, o desempenho parece sinalizar uma tendência de recuperação gradual depois das fortes perdas entre dezembro e fevereiro. O resultado foi puxado pela melhora tanto da percepção atual quanto das expectativas para os próximos meses. Pelo menos 52 pessoas morreram em bombardeios israelenses na faixa de Gaza. A informação é da Defesa Civil do território palestino, que é controlada pelo Hamas. 33 pessoas estavam em uma escola usada para abrigar deslocados. O exército israelense alega ter atacado terroristas que operavam perto do local. Em um bombardeio contra uma casa, 19 pessoas de uma família morreram. Israel intensificou as operações militares no começo do mês. Tel Aviv informou que o objetivo é eliminar as capacidades militares e governamentais do Hamas e recuperar reféns que foram capturados no atentado de outubro de 2023. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h35. Para encerrar os grandes clubes do estado, a gente vai dar uma moral aqui pra galera que nos ajuda a fazer o CBN Esportes. E o peixe, hein? Lupe, o peixe de Gabriel Brazão, o peixe de Neymar. Pintou o campeão brasileiro de 2000. Eu vou ser polêmico aqui. O Gabriel Brazão hoje é mais importante do que o Neymar pro Santos. Mas você não foi polêmico. O que tá jogando o goleiro do Santos é uma barbaridade. Bom goleiro. E o Santos tinha que vencer. O Santos, ele tá numa situação, ele entrou em campo numa situação bem parecida com o que o Guarani vai enfrentar. Ele precisa vencer. Ele precisava vencer o Santos, o Guarani hoje precisa vencer o Figueirense. 3 pontos importantíssimos. A situação do Santos, se ele perde o jogo pro Vitória, seria desesperadora, porque se com os 3 pontos nem saiu da zona do rebaixamento, imagina em caso de derrota. Já tá começando a criar os blocos, né, na tabela de classificação. Por isso o gol foi importante, o gol também é importante pro Guilherme tirar a zica, Nossa, né? Tinha perdido um antes. Rapaz do céu, mas eu xinguei o moço. E pior que ele é vizinho nosso aqui, amigo nosso, Guilherme, né? Mora em Campinas, né, tal. E eu xinguei ele, eu xinguei. Mas depois ele me calou e fez um belo gol de cabeça. Ô Fabião, é o seguinte, cara, eu assisti o jogo do Santos, Roleiser bom, hein? Arrasta, tal. E o Barreal também fazia um grande jogo. Acontece que o Kleber Xavier teve que colocar o Neymar. E o Neymar fisicamente não vai, né? Em lances que ele precisa da parte física, né? Teve uma arrancada e teve alguns duelos em que ele perdeu. Agora, Fábio Scheibe do céu, quando a bola tá nos pés do moço e com uma certa tranquilidade, o Santos tomava um sufoco, ele cavou 2 faltinhas lá no campo de ataque que praticamente deram aí muita tranquilidade pro sistema defensivo. Que vitória importante do nosso peixão, hein, Fábio Scheibe? Vitória importantíssima do Santos, como o Lupe disse, né? O Santos estava lá na penúltima colocação, caso perdesse ia ter uma diferença de 6 pontos pro time fora da zona de rebaixamento, então o Santos, mesmo com a vitória, não sai da zona de descenso, mas já dá uma boa escapada aí do último colocado, principalmente. A questão do Neymar, a gente tem que saber que o Neymar não é mais aquele, né, Carlão, que a gente estava acostumado, veloz, o cara que partia para cima, driblava. Hoje em dia é mais cerebral, realmente, fazer uma função mais de meio campista ali, e ele, com todo o seu talento, com toda a sua genialidade, também pode ajudar muito o Santos. O problema é que o Santos fica nessa preocupação de ter que colocá-lo, né, em um jogo que não é tão necessário a entrada do Neymar. O Kleber Xavier vai ter que colocá-lo porque a torcida pede, a galera pede, e o Neymar, a gente sabe que mesmo num lance fortuito aí pode decidir o jogo, mas a situação do Santos melhora, né? Agora enfrenta o Botafogo na próxima semana na Vila Belmiro e tem tudo para vencer essa partida, para tentar escapar de vez aí da zona de baixo. Teve um lance, ele escapou com o Tassiano, nossa, aquele lance em 2012, mas ele ia para dentro do gol.
E aí, claro, né, sem a condição física, ainda voltando de lesão, e aí ele trabalhou com o Tassiano, mas mesmo ele, né, com todas essas dificuldades, ele colocou o Tassiano numa situação privilegiada para marcar o gol. Aí o Tassiano foi voltar a bola para ele, errou o passe, Deus do céu, o Neymar tem que ter paciência também, mas deu tudo certo, o Santos venceu a Vitória, agora jogo duro contra o Botafogo na Vila, mas foi uma partida super importante, uma vitória que deixa o Santos aí numa condição até de sair do Z4 de repente na próxima rodada. Lupe, 99186-9070 antes pra gente repercutir a Macaca e o Bugre hoje. O Léo do Centro mandou outra mensagem aqui, midiático Lupe, já que tu está do meu lado, em opinião, em outro pênalti que não está falando muito foi a joelhada do goleiro Everton no jogador do Flamengo. Ou seja, depois de pegar a bola, o goleiro pode matar que não é nada. Aí, Léo, a gente não vai ter a mesma opinião. Porque todos os goleiros, eles usam o corpo, né? O joelho, o braço pra se proteger. Então, nessa, eu não tô contigo. Nesse lance do Everton na joelhada no jogador do Flamengo. Hoje é muito pênalti no Brasil, Lupe. Muito pênalti. Tudo é pênalti. É penalidade máxima. Não é qualquer faltinha que é pênalti, ô Lupe. Bom dia. Não entendo muito de futebol, mas sei que o Neymar não joga mais nada. Final do telefone 1571 mandou mensagem pra gente. A campanha da Série B do ano passado também foi recheada de expulsões. Sim. Acredito que a Ponte foi o time recordista na campanha do descenso para a Série C. É o Conrado que lembra também o ano passado o grande número de cartões vermelhos Silva, então, da Ponte Preta. Estaremos... esse aqui é outro. Oi, Carlão, eu também concordo com você. Pra mim não foi pênalti no jogador do Flamengo. Aquele no Vitor Roque foi pênalti. É o Ademir de Itu, que é palmeirense, né? Ei, Ademir. Bom dia, galera. Não sou nem Palmeiras e nem Flamengo, mas comenta aí, aquela joelhada do Everton nas costas do jogador do Flamengo não seria pênalti? Ele estava absoluto no lance, só o peixe. É o Geoceni Lima que mandou mensagem pra gente. Tem mais um aqui, tô com o Lupe, tem que entregar a responsabilidade a quem dê direito. Aquele braço do Maurício tinha que estar ali, é o Murilo, né? O que colocou e assumiu o risco no pênalti em cima do Arrasca. Que ele faz Isso, não foi o Maurício. Hoje é dia de tomar uma no Bar da Figueira. É torcedor da Ponte, é o Renato Alves aqui, ó. Vamos ver mais um aqui, ó, esperando... Salve, galera da CBN, Ryuta ainda está no Guarani, segundo o Instagram dele. Partiu Brinco de Ouro às 7 horas. Esperamos que o time tenha outra atitude hoje, porque em Horizonte foi terrível. Edu do Táxi também tá marcando presença aqui no CBN Esportes. Ele esteve lá em Horizonte, cara. Edu viajando, acompanhando o velho e querido Bugre. Ô Lupe, 11h41, vamos emendar já a Macaca, então? Vamos lá. Repercutir a vitória de sábado sobre o Náutico por 1-0 no Estádio dos Aflitos. Vamos falar por que o jogo foi maluco entre Náutico e Ponte Preta. O jogo tava até interessante pra Ponte quando as duas equipes estavam com 11 jogadores no relvado. Só que aos 32 minutos, Léo Oliveira, volante da Ponte, ele recebeu o cartão vermelho direto após uma entrada no Arnaldo. Com isso, mais uma vez, a Ponte ficou com um atleta a menos em campo. O Náutico teve mais posse de bola, só que não assustou a meta defendida pelo Diogo Silva, mesmo com um jogador a mais em campo. Veio o segundo tempo e depois de uma bobeira do sistema defensivo do Timbu, o Gé acabou ganhando uma disputa e foi derrubado pelo goleiro Muriel. O Gé teria grandes chances de marcar o gol. Por isso, o Muriel, goleiro do Náutico, foi expulso. 10 contra 10. O técnico Hélio dos Anjos fez todas as mexidas com menos de 30 minutos do segundo tempo, quando o lateral direito Arnaldo do Náutico sentiu uma lesão muscular, precisou deixar o campo e foi o Náutico quem terminou com 9 homens em campo. A Ponte Preta voltou a ter domínio da partida e depois de uma bela enfiada de bola do Luiz Felipe, Everton Brito marcou o único gol da Ponte na reta final da partida, 1-0, vitória da Macaca, liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Com os 3 pontos, a Macaca chegou a 16 na tabela de classificação e já começa a criar uma gordura em relação aos times que estão abaixo na tábua de classificação. Hoje tem um duelo entre Brusque e São Bernardo, os dois têm 11 pontos, se tiver um vencedor, chega a 14, a Ponte fica com 2 de vantagem. Um empate seria o mais interessante nesse momento para a Macaca em relação ao outro jogo que fecha a rodada nesta segunda-feira. Depois da partida, o técnico Alberto Valentim falou sobre
o jogo e também as mudanças que ele fez, tirando imediatamente o Elvis e colocando o Luiz Felipe, logo após a expulsão do Léo Oliveira, ainda no primeiro tempo de jogo. Em relação à expulsão do Léo, a gente tem que estar muito atento, não só o Léo, mas todos os jogadores têm que servir de lição para que nós, a gente não pode cometer esse tipo de erro, a gente tem que estar mais atento, né, para não ficarmos com inferioridade numérica. Isso aí é uma conversa que depois nós vamos ter interna, e é um pedido que a gente já vem fazendo no dia a dia também para que nós, porque nós não podemos ficar repetindo esse tipo de erro. Eu vou falar para vocês o que eu falei pro Jean no intervalo e pro Elvis também, né? Porque eu tive que sacrificar esses dois jogadores pelo fato de nós estarmos com um a menos. E primeiro o Elvis, né? Porque a gente precisava de um jogador ali para recompor com um lado físico melhor, né? Mesmo sabendo que nós perderíamos a qualidade ofensiva dele. E o Jean é igual. O Jean quase que não vem para o jogo também. O Jean era uma dúvida para esse jogo e eu já queria não queimar essa substituição. Com alguns minutos do segundo tempo, já fiz o intervalo com o Everton, que é um jogador que cumpre muito bem as funções táticas nossas, defensivas e ofensivas. Então, por esses motivos, por esse motivo, na verdade, né, que eu acabei fazendo essas duas substituições. Eu sou obrigado a repetir para vocês mais uma vez, né? Eu tenho certeza que vocês vão entender bem que não é uma frase feita, mas é uma realidade do futebol, e eu penso muito assim, e o grupo sabe disso já, entendeu isso. A gente bate muito na tecla que nós vamos precisar de todos. E o que eu falo sempre para eles, que para mim é uma grande verdade do futebol, é importantíssimo quem inicia, importante quanto ou mais quem termina os jogos. Então, a gente conta muito com os atletas que entram durante os jogos, durante as partidas. Então, eu fico muito tranquilo em, às vezes, fazer uma substituição, porque eu sei que quem está entrando vai dar o seu melhor e vai contribuir da melhor maneira possível. Porque hoje, rapidamente falei para eles que não tem, a vaidade está atrás, está para baixo, não tem ego. O que nós temos é o compromisso de cada um se entregar ao máximo para nós conseguirmos o nosso principal objetivo do ano. Então, e isso vai valer até o final do ano. Não tem o eu, tem o nós aqui dentro da Ponte Preta. Então, mais uma vez, foi demonstrado na prática isso. Alberto Valentim, treinador da Ponte Preta, falando após a vitória em cima do Náutico no último sábado por 1-0. A Ponte lidera a Série C e volta a campo na segunda-feira, às 19h30, dia 2 de junho, contra o Ipiranga, que é da cidade de Erechim, lá no Rio Grande do Sul. O jogo acontece no estádio Moisés Lucarelli. Foi uma vitória importante, lógico, deixa a Ponte numa situação privilegiada dentro da Série C. Mas é aquela coisa, né? Precisa sempre encontrar algumas situações para melhorar a cada dia, a cada rodada. E o que pegou realmente para mim, né? Claro, a boa participação do time e tal, mas o que pegou foi a expulsão do Léo Oliveira. Não quero crucificar o jogador, mas foi uma irresponsabilidade. Um jogo bem levado, um jogo em que a Ponte fazia um bom jogo lá nos aflitos. O cara praticamente colocou tudo a perder por uma falta boba, né? E prejudicou demais a equipe da Ponte. Assistindo ao jogo, eu não gostei do Alberto ter tirado o Elvis naquele instante. Eu acho que naturalmente o Elvis sairia. Eu acho que daria para segurar até o intervalo. Mas agora, brincadeiras à parte, até nestas resenhas, Lupe, com você, com meu pai também, eu acabei entendendo, né? Porque o que aconteceu contra o Brusque deixou o Alberto Valentim, ligou o sinal de alerta. Então acho que por isso ele já tirou o Elvis e acabou dando certo, né? O Luiz Felipe entrou bem, participou do gol. Claro que não tem a mesma capacidade técnica, né, do Elvis, mas tem muita força, muita vitalidade, conseguiu preencher o espaço. Então foi uma vitória que deixa a Ponte numa boa situação, mostra que a Ponte está forte realmente, está competitiva e tem tudo aí para garantir a classificação. Garantir classificação, porque depois o campeonato muda, tem a janela, a dinâmica muda completamente, mas hoje o primeiro momento é classificação e a Ponte está aí caminhando a passos largos rumo à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Ô Fábio
Fábio Scheibe. Um jogo cheio de alternância, né, Carlão? Quando o jogador da Ponte é expulso, o Léo Oliveira, a gente pensou que tinha engrossado o jogo, a Ponte estava fazendo um bom jogo, ia até se complicar pelo número de jogadores a mais do Náutico também, com o apoio da torcida, mas daí o Gé achou um contra-ataque ali também, até o zagueiro ficou um pouco pesado ali, o Gé conseguiu sair na frente dele, o Muriel não teve outra alternativa senão ser expulso ali. E logo depois acontece a contusão do Arnaldo, né? Então a Ponte voltou ao jogo e voltou muito melhor, com mais alternativas também, com mais possibilidades, conseguiu marcar um belo gol, né? Uma enfiada do Luiz Felipe ali, dando uma de Elvis naquele momento, no meio campo ali, deu uma boa bola pro Everton Brito, que marcou o gol. A Ponte está caminhando muito bem nessa Série C, né? Apesar da derrota na semana passada, a Ponte é líder e tem tudo, aí já está meio caminho andado para classificação, mesmo não sendo em primeira, mas a Ponte Preta está trilhando um bom caminho na Série C. E o Gé, hein? O Gé hoje é um diferencial da Ponte. Ainda um menino maluquinho, ainda, né, tá, hora ou outra brigando com os zagueiros, tomando cartão e tal, mas tecnicamente lá em Recife sobrou. Todos os lances em que o Gé participou, ou foi escanteio, ou foi bola na trave, ou foi expulsão do goleiro, ele foi fundamental para a vitória da Ponte lá no Recife. 11h49, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, hora do vôlei e tudo sobre o Guarani, que precisa vencer o Figueirense hoje 7h30 no Brinco de Ouro da Princesa. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei, a hora mais gostosa aqui no CBN Esportes pra gente informar o vai e vem do mercado. Tem muito time contratando, mudando treinador, jogador, e o Suzano, já trouxemos na semana passada, né, que está montando já a equipe pro Campeonato Paulista, é um dos rivais do Vôlei Renata no Campeonato Estadual, anunciou a contratação do técnico César Douglas para a temporada 2025-2026. Ele retorna ao Brasil após 9 anos no voleibol da Europa. Profissional de 51 anos, será o responsável por substituir o Peu, que fez um bom trabalho na equipe do Suzano, que agora vai comandar uma equipe do voleibol francês. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze 52. Antônio Lupi, ainda tem uma galera participando conosco. Deixa eu ver se a galera tá falando aqui, ó. Aí você já emenda o Guarani, porque não tem negócio hoje. Não tem negociação de resultado. O Guarani precisa vencer. Tem uma situação aqui pra você. Eu falo assim, Carlão Bugre joga hoje às 19, não às 19h30. Como você anunciou, então por favor. Não, é 19h30 o jogo hoje. 19h30. Mata eu assim, Ô, Flor do Aldo. Ô, Flor do Aldo, 19h30. Tá aqui, ó, site da CBF. Gelo na barriga agora. Deixa eu pegar aqui, ó. Ô, Flor do Aldo.
Não. Guarani e Figueirense, 19h30. 19 horas, a CBN está no ar. A gente começa às 19 horas. Isso. Futebol Globo CBN, hoje sob a batuta de Júlio Nascimento. Grande Julião. E é 7h30, tá bom? Nossa. A bola rola 7h30 lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Alexandre de Indaiatuba, eu tenho achado o Everton, goleiro do Palmeiras, maldoso. Ontem no lance da joelhada, lá eu acho que ele podia ter abaixado o joelho. Tô dizendo que foi pênalti, mas eu acho maldade. Teve um lance recentemente também, que ele empurrou o jogador depois de um gol que ele sofreu. O cara foi pegar a bola na rede e... que alguém machucou, bateu na grua, né? Que fica atrás do gol. Sim. É o Alexandre de Indaiatuba que tá mandando mensagem pra gente. Ó, o Flor... tá bom, ok. Tá bom, ok. Eu vi no site. Qual foi o site que você viu, Flor do Aldo? Manda pra gente que a gente entra em contato. Você me assustou, Flor. Carlão, bom dia. Você sofreu muito com a Ponte Preta ou só sofre com o Santos? É o Wilson que mandou mensagem. Wilson. Mas com o Santos. Bom dia, Júlio. Nós do Newcastle agradecemos o teu time vermelho por ter vencido o Aston Villa e nos classificado à Liga dos Campeões 2025-2026. Guarani vai vencer o Figueirense por 2-0. É o Matheus James que mandou mensagem pra gente. Deixa eu ver aqui. Carlão, Júlio, Fábio, tamo junto. E Cheronal, o nosso Santos com duas vitórias e 2 empates e 6 derrotas a cada 10 jogos. Se manter essa dinâmica, cada jogo vai ser uma decisão ou tá cedo ainda? Vai cair? Um abraço, é o Fábio... todo jogo é uma decisão. Um abraço, eu não entendi aqui, é o Cris Alvione que mandou mensagem nessa pra média, gente. né, se permanecer até o final, mas todo jogo vai ser uma decisão. O Santos ainda não dá mostras de que vai, assim, sair facilmente desta região. Aldeir do Campo Belo tá feliz da vida porque ele é flamenguista. Boa, Mengão, 2-0 em cima do Palmeiras. Ô, Lupe, e aí, cara, esse Guarani, hein? Guarani enfrenta o Figueirense hoje, 7h30 da noite, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, e só a vitória interessa ao Guarani. O técnico Marcelo Fernandes, ele vai para a 4ª escalação diferente em 4 jogos no comando do Alviverde. O Nathan Camargo tá suspenso, não joga. Alan Santos foi expulso contra o Floresta, também não entra em campo. Com isso, Léo Coutro deve ser o titular no sistema defensivo do Bugre, e o jogador falou sobre esse jogo decisivo contra o Figueirense, duas equipes que estão na parte de baixo e dentro da zona do rebaixamento. O objetivo é o mesmo, lógico que a gente traça metas, né? Ninguém quer dar um passo maior que a perna, mas o objetivo de todos aqui do Guarani pode ter certeza que é ficar entre os 8. Acho que esse é o nosso pensamento diário, a gente trabalha para isso. Mas a gente também tem que ter metas, né? A nossa meta agora é dar uma subida na tabela, conquistar os 3 pontos, respirar um pouco. E igual eu te falei antes, a gente precisa encarar todos os jogos como se fosse uma final, e é desse jeito que a gente está encarando, para que a gente consiga conquistar esse objetivo final, que é ficar entre os 8, e consequentemente o acesso para o clube, que é a coisa mais importante do ano do Guarani, que é o nosso principal objetivo também. Olha, eu, falando do último jogo, eu me dei muito bem com a linha de 3 ali, com o Rafael, com o Alan, também com o Lucão. Acho que a gente se dá muito bem no dia a dia, com o Titi, com todos os zagueiros. E em relação à sequência, cara, eu tô pronto, né? Acho que, igual eu te falei, respeito todos os zagueiros. Se for o momento de me dar sequência, vou ficar muito feliz e honrado de vestir a camisa do Guarani. Tô preparado e espero que a gente consiga se entender no jogo, caso eu tenha uma sequência, e consequentemente faça um jogo sólido defensivo, para que a gente consiga não tomar gols, que é o mais importante, e lá na frente a gente fazer e conquistar os 3 pontos. E além dos problemas que nós já citamos, Nathan Camargo, Alan Santos, Pablo Baianinho, Rafael Bilu e Caio Melo estão no departamento médico, chega a informação também que João Vitor é dúvida para o jogo. Ou seja, são muitos problemas para o técnico Marcelo Fernandes escalar o Guarani. Do outro lado, um Figueirense que vem empolgado após a vitória na estreia do técnico Pintado, e o meia João Lucas falou sobre a atmosfera que o Figueirense deve encontrar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Cara, a gente sabe que o Guarani também tá passando por uma fase difícil, né? A torcida vem cobrando muito eles. Fizeram um bom Paulista, né? Alguns jogos bons, mas no Brasileiro eles não estão conseguindo desempenhar bem. Acho que a atmosfera vai ser hostil mesmo, porque os torcedores que vão lá vão para xingar vão para cobrar os jogadores deles, mas vão para xingar a gente também, para tentar extrair o nosso pior. E a gente não pode cair nessa pilha, a gente tem que saber que eles estão indo para lá para isso mesmo, para xingar a gente, para tentar fazer com que a gente estabilize.
Então é isso, cara. Eu acho que a gente tem que saber que vai ser hostil, e se não for hostil também, a gente tem que estar preparado para ir buscar a vitória, independente de como vai estar a atmosfera. E vem aí... Carlão, é o seguinte, ó, Guarani 19º colocado, 4 pontos. Se vencer, vai a 7. Empata com o Itabaiana, que hoje é o primeiro time fora do Z4. As duas equipes, se o Guarani vencer, ficam com 2 vitórias, e aí vai pro saldo de gols. Do Itabaiana é -3, do Guarani é -4. 2 gols. Ou seja, aí se fizer 1-0, os dois ficam com -3, só que o Itabaiana tem 7 gols marcados, o Guarani tem 4. O Guarani precisa vencer por 2 gols de diferença para sair do Z4. Lupe, primeiro pensar em vencer, aí sim, dependendo, aí já pensar no tamanho da vantagem, mas jogo difícil, complicado, as duas equipes aí vivendo momentos parecidos, né? Claro que o Figueirense mais animado em virtude da vitória sobre o Ituano, mas o Guarani tem a responsabilidade do jogo. É claro que os desfalques atrapalham, sem dúvida alguma, o trabalho, o desenvolvimento do técnico Marcelo Fernandes, né, à frente do grupo, mas hoje não pode deixar passar. A torcida que for ao brinco também, paciência, viu, gente? O jogo é difícil, o jogo é complicado, não vai adiantar ficar vaiando. É claro que pedir paciência pro torcedor bugrino é difícil, mas eu espero que o torcedor entenda que hoje passar confiança pros atletas, jogar junto vai ser fundamental pro Guarani conquistar o resultado. Não pode deixar passar, o Guarani precisa vencer, né? Se vencer por 2 gols, de repente sai aí até da zona do rebaixamento, mas em primeiro lugar a vitória, mesmo que seja por 0,5 diante da equipe catarinense. 7 horas a bola rola, na verdade a bola rola 7h30, às 7 horas tem o início do Futebol Globo CBN, a narração do Carlos Cabela, comentários de Carlos Eduardo de Freitas, conhecido também como você. Sim. Adriana Almeida nas reportagens e Júlio Nascimento no Central da Bola e também na apresentação. Boa, Antônio Lupe, Fábio Schaiba até às 4 no Arena. A gente vai, às 3 horas tem entrevista aí, né? Entrevista do Ancelotti. A rede vai colocar na íntegra aí a chegada do técnico Carlo Ancelotti. Até às 4 no Arena, gente. Valeu! CBN Esportes Campinas.